RFI Convida. RFI convida hoje Beatriz Sagné, cineasta, diretora do filme Los Silêncios, uma coprodução Brasil-Colômbia, rodada numa pequena ilha da Amazônia e que estreia dentro em breve na França e no Brasil. Olá, Beatriz. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui nos estúdios da RFI. Muito obrigada, é muito prazeroso estar aqui também. Beatriz, eu vi o filme, gostei muito do filme e eu acho que é um filme que já rodou vários festivais, né? Inclusive no Brasil, aqui na França, um filme que foi exibido na Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes, no ano passado. E agora ele vai entrar no circuito comercial no Brasil, que vai ser um momento importante, eu acho, para a carreira desse filme. Como é que esse filme que trata dos refugiados colombianos, né, feito nessa pequena ilha, fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, ele trata da questão dos refugiados colombianos da Guerra Civil, das Farc, com os paramilitares. E é um filme que fala do luto, da resistência. Como é que ele foi visto por esses diferentes públicos que você mostrou? Foi super emocionante, porque quando eu fiz, né, o roteiro, quando a gente filmou, né, a gente tem um coprodutor francês no filme, mostrando os diversos cortes e tudo mais, eu sempre segui muito a minha intuição e para mim era uma incógnita, assim, se o risco que a gente estava tomando ao tomar aquelas decisões artísticas, técnicas, políticas e tudo mais, se seria compreensível em outros lugares do mundo. Mas desde a primeira exibição, que foi no Cine Construção do Festival de Toulouse do ano passado, que foi aí até que o curador da Quinzena dos Realizadores viu, a plateia, assim, foi uma cartaz, assim, realmente todo mundo ficou muito emocionado com o filme. Ele é um drama que vai num crescendo, desse processo de luto, dessa mãe que reencontra o pai das crianças que havia sido morto e tem tocado todo mundo. Então a gente exibiu o filme desde a China, exibimos na Índia, Austrália, Israel, enfim, Estocolmo. A gente ganhou prêmios em diversas partes. É um filme que a ideia, né? O filme começa com essa mãe que é fabulosa, né? Interpretada por essa grande atriz colombiana, né, Marleida Soto. Ele começa então com essa mãe chegando nesse lugar fantástico, essa Amazônia, muita água, né? E essa mãe que nunca se inclina, né? Essa figura, inclusive, da mulher é importante no filme, né? Esse personagem dessa mulher que não desiste, que não tem nada de... É uma mãe coragem, quase, né? Eu acho que é uma representação de muitas mulheres latino-americanas que tem que tocar a vida adiante, né? Tem que seguir vivendo, amando e, enfim, sobrevivendo da maneira como consegue, apesar de todas as questões geopolíticas que atravessam a nossa vida e acabam, muitas vezes, destroçando ela, né? Mas a gente sempre teve... Sem miserabilismo, né? Então, o meu ponto de vista, mesmo sendo com pessoas em situação de vulnerabilidade, é sempre o ponto de vista de mostrar a dignidade dessas pessoas. Pelo menos na minha pesquisa e, né, tudo aquilo que eu vejo que são pessoas que aquilo que tem é muito bem cuidado. Então, pode ser que tenham poucas roupas, mas as roupas que têm são passadas, estão super limpas. O filho vai para a escola arrumado, a mesa... Assim, você tem uma toalhinha, é aquela toalhinha que vai ser colocada. Então, a gente tentou o tempo inteiro tratar tanto do conflito do que a gente está falando, né, quanto desses personagens com muita dignidade. E isso foi muito reconhecido, assim, em toda a parte que a gente mostrou, porque eu acho que muitas vezes tem um olhar meio de se colocar num outro patamar, assim, o meu olhar foi sempre de tentar estar na horizontalidade com eles, assim. Ou seja, não é um olhar de compaixão. É um olhar de... Não é um olhar de dó. Exato. Eu detesto o olhar de dó. Porque daí parece que você tá, ou de piedade, ou de dó, que parece que você tá numa posição superior. E eu não me sinto nessa posição, então... Inclusive, quando você fala de como é que você apresenta os personagens, é um toque sutil e poético, né? Essa ideia sua de colocar
os mortos, se assim a gente pode dizer, porque o filme deixa o espectador completamente perturbado, quase até o fim, para entender, não, quem são os mortos, quem são os vivos. Mas os mortos, a gente não vai contar aqui, mas os mortos estão quase sempre vestidos com roupas fosforescentes, né? Eles são alegres. É uma coisa que da cosmologia do lugar mesmo. No Amazonas se usa muito o fosforescente e na pesquisa eu descobri que alguns rituais indígenas com o uso do ayahuasca ou outras substâncias, eles veem os espíritos com aquelas cores. Então, quando eu aprendi isso, eu usei isso para pintar também o filme, né? Para, de uma certa maneira, trazer essa convivência, porque esses fantasmas que estão ali coabitando com eles são fantasmas que não necessariamente eles são assustadores, não é que eles têm medos, eles são fantasmas que estão ali, são os ancestrais, que estão ali também para ajudar, também para cuidar, também para ter certeza que aquela família vai ficar bem. E para ajudar nas decisões e para ajudar nas questões políticas também. São fantasmas que realmente interferem na política do lugar. São fantasmas que estão no cotidiano, né? E que dão chaves para as pessoas, né, enfrentarem o cotidiano e avançarem, não é isso? Isso. A ideia, você falou das crenças, né, ancestrais e tal. Isso também, as crenças indígenas, o filme se passa nessa ilha da fantasia, que o nome já é fantástico, né, onírico. E você também se baseou um pouco na relação das populações indígenas com os mortos, por exemplo? Tem bastante isso. Essa ilha é uma ilha que existe de verdade, ali na Tríplice Fronteira, entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. É uma ilha que surgiu há 20, 30 anos atrás, no meio do Amazonas, e foi populada por imigrantes vindo de toda parte. Muito desses migrantes, eles carregam essa conexão com suas origens indígenas. E aí, para trazer isso para o filme, o que eu fiz foi, por exemplo, o ritual final, né, da cena final. Não é um ritual que existe de fato, é um ritual que eu criei. E aí eu busquei misturar diversos personagens de etnias diferentes, até por uma questão de respeito etnológico à cultura de todos. Então, foi um jeito de fazer uma ficção com elementos daquilo que existe na realidade. E eu acho que essa cosmologia, para a gente na América Latina, o pessoal fala muito da Ásia, né? Mas acho que tanto para a gente na América Latina quanto o pessoal na Ásia, é uma coisa muito comum, assim. No Brasil, a gente vai tomar passe. Você tem uma coisa, assim, de conexão, de uma certa maneira, natural. E você falou, a gente fala da Ásia, né? É verdade que você fala de várias referências, né? Você tem referências com cineastas da China, da Tailândia, da Argentina, enfim, tudo isso. Parece que você tem vários universos, né? Que ao mesmo tempo você fez um filme, uma coprodução, né? Fora do Brasil, mas também com conexão com o Brasil. O seu primeiro filme, que chama Bollywood Dream, é uma coprodução com a Índia. Você tem vontade de ir também além do Brasil, não é isso? Eu me interesso muito, assim, por mundos que são novos para mim e que nesse processo de descobrimento, né, desses lugares, dessas pessoas, eu acabo encontrando a mim mesma. São, no entanto, processos muito longos. Por exemplo, esse filme, agora a gente está lançando, vai fazer 10 anos que eu comecei a escrever o Los Silêncios. O filme Bollywood Dream, que foi a primeira coprodução com a Índia, todo rodado lá com atrizes brasileiras, também foi um processo super longo. Eu estudei Odissi, que é dança clássica indiana, durante muitos anos, morei na Índia. Então, tem sempre um processo assim, de imersão de muitos anos mesmo. E aí, é uma maneira de eu me descobrir também e de descobrir aquilo que, de uma certa maneira, nos faz todos humanos. Por último, Beatriz, eu queria te perguntar, você está na batalha, 10 anos, né? Esse filme agora estreia no Brasil. Eu gostaria de perguntar o quão difícil é fazer cinema hoje no Brasil. A gente está agora numa situação, enfrentando um desafio gigantesco, né? Com esse governo de extrema-direita que ascendeu ao poder, que prega esse anti-intelectualismo, né? E eles detestam os artistas, detestam os livros, detestam os estudiosos. Já de cara, em menos de 2 meses de governo, o governo Bolsonaro já cortou os patrocínios da Petrobras, de incentivo às artes, já cortou também da Caixa Econômica Federal, já cortou do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, a gente realmente não sabe quanto tempo ainda a gente vai poder resistir.
E é uma pena gigante, porque o cinema brasileiro tem sido reconhecido no mundo inteiro, nos maiores festivais, né? Tem sido vendido para o mundo inteiro. São cinemas regionais, né? Foi toda uma política feita pelos governos Lula e Dilma de regionalização, né? De distribuição de recursos nas diversas regiões do Brasil, para a gente poder ouvir diversos sotaques, diversas, enfim, vidas, e de realmente de incentivo à arte e educação, né? Então, lógico que ainda tinha muito ainda para avançar, mas a gente pelo menos estava vendo esse caminho e, enfim, estava caminhando para algum lugar. E agora o que a gente está percebendo é que provavelmente vai haver um retrocesso muito grande, para não dizer das perseguições mesmo, né? Que é um governo que financia a milícia, que financiam assassinos em série, e que vem ameaçando intelectuais, artistas, e, enfim, pessoas que se propõem a transformar a realidade do país. Ok. Muito obrigada, Beatriz Seigné, diretora do filme Los Silêncios, que estreia dentro em breve aqui na França e no Brasil. Muito obrigada.